Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Episódio número 41. Um bate-papo com o fisioterapeuta Vinícius Ossada sobre fisioterapia baseada em evidência. Hoje a gente vai conversar com o fisioterapeuta Vinícius Ossada, um profissional que eu respeito e admiro muito. E para ser transparente, eu devo avisar que ele é o fisioterapeuta que cuida da minha reabilitação com a esclerose lateral amiotrófica. Então é uma pessoa que eu conheço bem e ele cuida dessa minha reabilitação há quase um ano, há um pouco mais que 9 meses. O Vinícius é proprietário de 2 clínicas de fisioterapia para reabilitação neurológica, a Córtex, Centro de Reabilitação Neurológica, e também a Sinapses, Prevenção e Reabilitação Neurológica. Ele é mestre em Ciências da Reabilitação e é especialista em fisioterapia neurofuncional para o adulto e o idoso. E a gente conversou sobre fisioterapia baseada em evidências e o desafio de como os profissionais podem abraçar uma disciplina crítica de basear as intervenções e as ações em evidências sólidas, tá? Então aí vai a nossa conversa. Um abraço para todo mundo. A gente está aqui hoje para mais um episódio do podcast do Modus Poiran. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou conversar com o Vinícius. Essa conversa a gente está considerando a possibilidade dessa conversa há várias semanas, talvez até vários meses, né? E o Vinícius é uma pessoa muito especial para mim. Ele é o meu fisioterapeuta, é um profissional espetacular, que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande. E como vocês sabem, né, eu estou recebendo tratamento para ela, né, para esclerose lateral amiotrófica, e eu faço fisioterapia 2 vezes por semana, e a gente conversa toda semana, né, e a fisioterapia passa muito rápido, porque a conversa é muito boa. E uma das coisas que a gente conversou bastante foi a respeito da importância da aplicação da prática baseada em evidência, né? E isso é uma coisa que eu quase falo medicina baseada em evidência, o impulso é falar medicina, mas da prática profissional baseada em evidência. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito disso, tá? Só para me apresentar, meu nome é Cláudio Abdala, eu sou médico formado pela Universidade Estadual de Londrina, fiz residência e doutorado pela Universidade de São Paulo, pós-doc pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de quase 25 anos, eu faço pesquisa e desenvolvimento de tratamentos para o câncer. E nesses mais de 20 anos, eu aprendi muito a respeito do que é desenvolver uma evidência sólida para o tratamento do paciente com câncer. E a gente vai bater um papo sobre isso. Mas antes da gente bater esse papo, eu gostaria de pedir para o Vinícius se apresentar. Muito bem-vindo, é um prazer estar com você aqui. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado, Cláudio. Primeiramente, agradecer vocês que estão aí, né, do outro lado assistindo a gente hoje. Agradecer o seu convite. Eu acredito que quem sai ganhando em atendê-lo, vocês que conhecem ele sabe o quanto a gente tem para aprender com os conhecimentos dessa pessoa fenomenal que é você. Então, obrigado por confiar em meu trabalho, obrigado pela amizade, obrigado pelo respeito, carinho e admiração no meu trabalho. E saiba que eu sou um dos seus fãs, dos muitos fãs que você tem e terá ao longo do tempo que está por vir, né? Meu nome é Vinícius Ossada. Eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Estadual de Londrina, fiz minha residência também na mesma instituição, sou especialista em fisioterapia neurofuncional, sou formado há 12 anos e atendo e trabalho única e exclusivamente com pacientes neurológicos. Então, desde que eu me formei, eu só atendo pacientes neurológicos. Tá. Eu fiz meu mestrado em Ciências da Reabilitação,
E tem formações, várias formações nas áreas, né, de competência da fisioterapia neurofuncional. Conceito Bobat, facilitação neuromuscular proprioceptiva, terapia orientada à tarefa, fisioterapia vestibular e terapia por contenção induzida, né? Então tem vários cursos voltados para a área de atendimento neurológico em pacientes adultos. Tá. Uma coisa que eu observo, Vinícius, na forma como você trabalha, é que você não para de aprender, né? Não para, exatamente. E geralmente os aprendizados eles vêm em um grupo, né, de fatores, em 3 fatores que eu denomino, né, que faz com que a gente aprenda mais. O primeiro é a prática, né, os nossos conhecimentos profissionais relacionados à prática. Mas não é bem assim, né? Muita gente trabalha 8, 10 horas por dia e não aprende nada, né? Exatamente. Fica repetindo as mesmas coisas. E você me atende 2 vezes por semana, a gente conversa pelo menos 3 horas por semana, porque uma vez por semana são 2 horas, exato, né? E nessas 3 horas que a gente passa junto, toda semana, a gente está sempre questionando, sempre pensando diferente, e isso é uma coisa que eu observei na forma como você pratica o seu trabalho, na forma como você trabalha. Você trabalha e aprende ao mesmo tempo sempre. Sempre, porque o corpo humano é uma máquina fenomenal. E o movimento humano que faz parte, né, o tratamento através do movimento, faz com que a gente tenha que ter habilidades, conhecer o corpo humano, ter essas habilidades para colocar em prática. Porque diferentemente de um medicamento, diferentemente de uma cirurgia, como no caso dos médicos, eu preciso saber como o corpo humano comporta diante daqueles exercícios, daqueles estímulos que eu dou, né? Isso faz toda a diferença. Mas a prática, ela é um dos fatores que faz com que eu chegue, né, a dar o meu melhor como fisioterapeuta, né? Os outros fatores que são extremamente importantes são um profissional atualizado. Isso. Você ter atualização, você estar atualizado naquilo que realmente funciona para a sua prática. Isso. E o terceiro são as opções do paciente. Isso. Então a gente sempre tem essa conversa, eu te dou as opções de tratamento. Isso. E dentro das evidências disponíveis a gente chega naquilo que seja melhor para você. E uma coisa que eu queria te falar, isso a gente já conversou bastante, então mais ou menos sei como você pensa, mas eu acho muito importante discutir hoje para a nossa audiência saber disso também. Só para contextualizar isso, tá? Então, por volta da década de 80, 90, a história da medicina baseada em evidência começou a se consolidar. E eu lembro bem que eu tinha terminado a faculdade, estava fazendo residência lá no HC em São Paulo, e aí estava aquela briga de medicina é uma arte, medicina é uma ciência, e muitos médicos reclamando bastante da possibilidade de que o tratamento não seria decidido por eles, ou elas, né? Certo. Mas seria decidido por um algoritmo, por um guideline, por um consenso. E a medicina baseada em evidência foi gradualmente se consolidando no decorrer das últimas 3 décadas, né? E hoje é um lugar muito estabelecido, né? Você vê, por exemplo, onde eu trabalhava na oncologia, você pode olhar o NCCN, né? Que é o guideline de oncologia mais conhecido. Certo. E é uma prática muito estabelecida. Você seria até antiético, por exemplo, um oncologista indicar um tratamento que não tem uma evidência sólida. É lógico que se você começar a ver outras profissões, psicologia, a fisioterapia, e mesmo em saúde pública ou em políticas públicas, a prática baseada em evidência, ela está começando a se espalhar e a se consolidar. Sim. Porém, pelo que a gente conversou, na fisioterapia, entender a importância de aplicar uma intervenção baseada em evidência tem uma resistência muito grande. Sim, exatamente. Tem uma resistência muito grande. Primeiro, a fisioterapia é um curso novo, é uma graduação nova, né? E comparando com a medicina, ela está engatinhando ainda em tempo de existência, né, na nossa sociedade. Segundo, as graduações, elas estão falhando muito no ensino daquilo que realmente importa. Então, perde-se muito tempo ensinando algumas disciplinas que não
influenciam diretamente em como esse profissional vai sair e não dá a devida atenção àquilo que realmente importa. Exemplo, você aprende os desenhos de estudo, você aprende estatística básica, mas não sabe interpretar o artigo. Não sabe se aquele artigo tem algum viés ou não. Se aquele desenho está bem conduzido. Isso. Então, a gente sai analfabeto em relação à ciência. E esse analfabetismo custa caro. Custa caro em que momento? Oferecer tratamentos sem respaldo científico robusto, porque opinião de especialista não falta. Não falta. Não falta. Opinião em redes sociais não falta. É verdade. E basicamente você entender aquilo que é entregue hoje, porque nem todo artigo publicado significa que ele tem uma qualidade metodológica. Não. Se eu quero provar alguma coisa que me favoreça, eu vou achar artigos que comprovem isso. É verdade. Agora, vamos dar uma olhada. Qual revista foi publicada? Qual o fator de impacto dessa revista? Foi bem conduzido ou não? Quais são os pesquisadores que estão por trás? Então, existem vários fatores. Então, a imaturidade relacionada à ciência, ela acaba sendo muito grande nas graduações, que são extensas, né? Então, eu vejo que há realmente um problema na formação. A segunda que eu percebo é que o profissional fisioterapeuta, ele tem uma profissão que, na sua grande maioria, ela não é letal. Ela não vai gerar, ela não é uma profissão que vai gerar danos tão grandes como outras profissões. Se eu sou médico, e você deu o exemplo no tratamento do oncológico. Se eu sou médico e eu coloco em risco a vida desse paciente e não seguindo o que é preconizado como sendo melhor para ele, eu posso colocar em risco. Então, com exceção que me vem na cabeça agora, a fisioterapia cardiorrespiratória, um profissional que precise regular uma máquina de ventilação mecânica, as demais não vai matar o paciente. E isso faz com que tenha como se fosse um certo descaso com aquilo que realmente funciona. Né? Eles adormecem e não ficam preocupados. Esse é um ponto importante, né? Porque desculpa ser honesto, claro, né? Pode ser. Como a incompetência não aparece tão evidentemente, é fácil você não levar a sério o que é uma prática baseada em evidência. E isso é um ponto muito importante, Vinícius. Eu vou só comentar um pouquinho isso, tá? Uma das vezes que eu estava conversando com o Chief Medical Officer, o chefe médico da Sociedade Americana de Oncologia, da ASCO, da American Society of Clinical Oncology. E a gente estava tendo uma conversa paralela, assim, a gente estava numa reunião do National Cancer Policy Forum, que é uma organização que eu era um dos membros, e a gente discutia políticas para o tratamento do câncer nos Estados Unidos. Era parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. E numa das conversas que a gente foi para o lado ali, ficou batendo um papo, sabe, tomando um café, batendo um papo, uma das coisas que a gente falou é que os resultados dos tratamentos do câncer nos Estados Unidos poderiam melhorar por anos sem que nenhuma ciência nova fosse gerada. Você poderia parar de fazer pesquisa e ainda continuar melhorando os resultados dos tratamentos ele falou uma década. Eu achei um exagero, mas talvez ele estivesse certo. E por quê? Porque ele falou, a gente vai demorar anos para convencer as pessoas que estão tratando os pacientes de câncer a aplicar a melhor ciência possível. Então, não é um hiato, um furo na quantidade de conhecimento, é um furo na aplicação desse conhecimento. E a gente conversou bastante a respeito da dificuldade de treinar o profissional a reconhecer que a minha opinião não é melhor do que uma evidência baseada numa meta-análise de vários estudos combinados, que usou resultados sólidos. Uma opinião é um tiro no escuro quase comparado com esse tipo de evidência. E pelo jeito, pelo que eu estou percebendo, tem uma analogia muito grande com a físio. E como é que você acha que a gente pode aumentar a consciência das pessoas
de que o que a gente sabe realmente sobre como intervir os pacientes é limitado e a gente tem que confiar na medicina baseada em evidência, na prática baseada em evidência, porque é um conhecimento muito mais robusto. Sim. Como que a gente convence essas pessoas? Eu acredito que primeiro tem que ter uma certa evolução pessoal quanto à vontade de querer buscar esse conhecimento, né? E uma análise crítica daquilo que é entregue, porque hoje não é igual antigamente que eu tinha que assinar um paper e receber vindo de outro país, pagando caro, cada mês eu recebia, né, um determinado artigo para ter acesso a essa informação. Hoje é muito mais fácil, né, eu ter acesso a essa informação. Mas olha só que interessante, mesmo sendo fácil, mesmo eu tendo vários pesquisadores que têm redes sociais, divulgam suas pesquisas, as pessoas fecham os olhos para aquilo que realmente importa, para a evidência. Muitas vezes porque, Caldi, eu percebo que às vezes fere o ego da pessoa. Então, muitas vezes ela vende um produto, transforma o produto para tratamento, e esse tratamento já não tem comprovação científica mais, ou nunca teve. Igual aconteceu nos tempos atrás, em que as pessoas, todo mundo fazia tratamento com ventosa terapia, kinesiotaping. Por quê? A evidência não era paper, não era uma revisão sistemática, era alguém famoso usando. Bastava uma pessoa famosa usar que ela se tornava aquilo que a gente mais corre, que é a evidência vindo de alguém famoso. Né? Então, Michael Phelps nadou com marcas de ventosa, funciona para a população em geral. Isso gera um mercado de pessoas interessadas em vender essa formação. Isso. Eu tô dando o exemplo da ventosa, mas existem outras, tá? E aí vai ser aquele boom de pessoas indo atrás para poder vender aos pacientes. Qual que é o problema? O problema é que uma vez que uma determinada conduta não tem comprovação científica, ela não gerando mal ao paciente, não tem uma maleficência a esse paciente, ela tá errada, porque ela fere os princípios éticos da profissão. Exatamente. Mas ela é silenciosa, Silenciosa. Porque ninguém vê. Ninguém vê. E sabe quanto tempo demora, mais ou menos, para algo que não tem evidência sair do mercado? Mais ou menos 6 anos. Então demora um tempo. Então são 6 anos, aproximadamente, que determinadas técnicas são vendidas. Pessoas fazem a formação, investem seu dinheiro para fazer muitas vezes formações que não têm a devida comprovação científica. Isso. E o paciente faz acreditando que funciona. E muitas vezes vem aquela frase famosa que na medicina também é comum, que é: não importa se tem evidência, não importa se tem um guideline, não importa se tem uma diretriz internacional comprovando que não funciona. Na minha prática, funciona. Na minha prática funciona, exatamente. Os confundidores que vêm acompanhado disso, seja do paciente ou do próprio profissional da saúde, eles estão ali. E você usando essa frase acaba confundindo muito os pacientes e os profissionais, né? Então, você tocou em 3 pontos. Certo. Tá? Muitos profissionais simplesmente não têm a capacidade de pensar criticamente e não sabem a diferença entre a opinião de um atleta famoso e uma evidência científica sólida, construída através de um consenso, que resumiu toda a ciência disponível naquela indicação, que contextualizou aquela ciência dentro das meta-análises, das análises sistemáticas da literatura, etc., que usou endpoints, né, resultados específicos, com outcomes relevantes para aquela intervenção, etc. Então, primeiro, as pessoas não sabem pensar criticamente, não sabem analisar o que é barulho do que é sinal, o que é verdade. Exato. O segundo que você tocou é o ego. Ego. Né? Eu me amo muito e por isso a minha opinião é mais importante do que estar certo. Exato. Do que achar a verdade. Exato. É isso mesmo. Exatamente. E a terceira coisa que você mencionou que eu acho muito importante é o conflito de interesse. Conflito de interesse. Então, voltando na segunda coisa que você falou, né, o ego, existe a dissonância cognitiva. E é difícil aceitar. É difícil você saber que você gastou muito dinheiro com uma determinada formação
ou que você vende essa formação e saber que ela não é mais recomendada. Ela não é, ela é inútil. Ela é inútil. Ou ela não tem as mesmas respostas aos pacientes como tinha antes. Porque a ciência, ela evolui. As formas de mensurar a qualidade dos tratamentos evoluíram. Exato. A gente tem hoje instrumentos de avaliação de marcha, né? A gente tem dinamômetro, a gente tem outras ferramentas que não estão mais a nível subjetivo. Não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou achando, é número. É número. E o número não tem jeito, não mente, né? E então a dissonância cognitiva é muito complicado porque ela vem de conflito com as crenças desse profissional. Tão forte que muitas vezes eu brinco, até comento com você, que se torna religião. Religião, é um dogma. Um dogma. Você entregar uma verdade àquela pessoa e ela não aceitar, você entende como isso é complicado. Né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Porque dentro da iniciativa que a gente tem nesse nosso canal do podcast, o nosso objetivo é treinar soft skills, né? Pensamento crítico, autoconsciência, colaboração, ou seja, o cérebro social e a parte mais lógica, analítica de pensar, né? Para você aprender a navegar como obter informações, pensar criticamente, etc. E uma das coisas que é muito difícil, e eu não sei a solução, gostaria de saber a solução, mas não sei, é como é que você alerta uma pessoa sobre algo que ela não sabe que não sabe. Né? Ela não tem consciência de que ela não sabe, ela acredita que ela está certa. Né? E ela não consegue ver que ela não sabe o suficiente. Isso tem um fundamento muito forte na neurociência, principalmente com as pesquisas do Dunning e do Kruger, né? E aquela confiança de que eu sei mesmo sabendo muito pouco. Eu acho que não é uma coisa exclusiva da fisioterapia, mas é uma coisa que é bem evidente na fisioterapia no momento de agora, né? E uma das coisas que eu observei é que quando você está fazendo físio, a gente está no meu tratamento e tal, nas 2 vezes por semana, quando a gente não está falando de viagem, porque você viaja bastante, né? Então, mas quando a gente não está falando das viagens, a gente está falando do tratamento, você está sempre optimizando, ajustando, adaptando, muda o jeito de fazer, adapta isso, adapta aquilo, e sempre utilizando resultados e observações objetivas. Você não gosta que eu fale, tô bem. Não, você quer entender detalhes mais objetivos de como eu tô, como é a objetividade, como é a métrica disso. Então, essa tua capacidade de pensar criticamente e querer sempre aprender, você aprendeu como? Tem uma história interessante. Primeiro que na graduação a gente percebe que algumas coisas que são entregues, muitas vezes a gente não aceita como aluno. O aluno tem essa rebeldia. E levar em consideração o professor como evidência, como a pirâmide de evidência, é a coisa mais normal. O professor fala uma coisa, entra como verdade absoluta e vai ficar. Até você ter maturidade suficiente na prática do dia a dia para entender que aquilo não é mais assim. Mudou, né? Seja por ignorância, né? Seja por falta de atualização mesmo do profissional e do que tá ensinando, né? Eu, como já fui docente, eu sei a responsabilidade que eu tinha em passar essa informação mais próxima da verdade possível, porque a evidência não é para chegar na verdade absoluta, é para errar menos. Errar menos. Então eu queria fazer com que os alunos errassem menos. Então, se eu tivesse professores que pensassem dessa forma, talvez eu já sairia um pouquinho melhor. Exatamente. E onde veio o problema? Quando a gente se forma. Porque a gente se forma, principalmente para quem escolhe a área neurológica, se depara com pacientes extremamente frágeis, fragilizados, com doenças muitas vezes comprometedoras funcionalmente, e eu preciso entregar o meu melhor. Mas os meus conhecimentos básicos até aquele momento de cinesioterapia, biomecânica, não eram suficientes. Eu precisava de técnicas específicas. E eu percebi que eu estava fragilizado, eu não conseguia entregar o meu melhor. Fui atrás de formações.
Tá. E quando você vai atrás de informações, atrás de evidências, você precisa ter maturidade suficiente para aprender a identificar aquilo que é bom ou não. Entendi. Nesse momento da minha vida, eu até aproveito para agradecer aqui, eu conheci um professor, né, que na época dava aula na Universidade da cidade de São Paulo, chamado Leonardo Costa. Tá. O Léo Costa. Eu conheci ele nas redes sociais e comecei a acompanhá-lo. E eu vi que ele era uma pessoa nadando contra a maré. Ele estava sozinho nesse mundo que era a fisioterapia baseada em evidências. Tá. Ele estava entregando o que as pessoas estavam fazendo de errado, que não tinham comprovação científica. Tá. E mais uma vez... É uma voz bem impopular, né? Ele começou a ser atacado. E nesse momento eu gostei muito da abordagem dele e falei, eu preciso me inspirar nesse tipo de pessoa que entrega a verdade. Porque a verdade, ela vai favorecer a evidência de alta, uma evidência de alta qualidade, vai oferecer ao meu paciente o melhor tratamento. Exatamente. Como consequência disso, eu sabendo que funciona, eu tenho um tratamento que tem uma eficácia e uma eficiência muito maior. Muito maior, exatamente. Muito maior. E você faz o tratamento, né? Certo. De uma forma extremamente presente, então você está o tempo todo lá, prestando atenção, fazendo os ajustes, etc. Cada sessão você faz pequenos ajustes, a gente conversa logo no começo. Eu vou te falar, eu sou médico, trabalhei 10 anos no Sírio-Libanês, fiz pós no HC, trabalhei em muitos lugares, fui fellow no Brigham and Women's 2 anos em Boston, vi paciente lá também, tudo, e eu vou te falar, não é fácil eu ficar impressionado com um trabalho de qualidade na área de saúde. Obrigado. Mas você me impressiona. E isso mostra um engajamento contínuo de fazer a qualidade do trabalho tá lá, e ao mesmo tempo aprender o tempo todo. Questionar, ir atrás, etc. E isso a gente não aprende na universidade. Não. Então, agora eu vou perguntar de novo. Onde você aprendeu isso? Eu aprendi basicamente com um pouco do mestrado, né? Que dá uma introdução maior à pesquisa científica. Mas você já era um pouco assim? Já era, porque você entrou na faculdade um pouco mais velho. Um pouco mais velho. A maturidade faz diferença, ajuda, né? Um pouco mais velho, minha história de vida ao longo, até chegar na graduação, no ensino superior, porque eu passava ali na rodovia em frente ao UEL, eu falava, um dia eu vou estudar aqui. E eu queria ser universitário numa universidade pública, né? E a história de vida que eu tive, né? Comecei a trabalhar com 16 anos em uma lanchonete no Japão, fazia tudo que você imagina, depois fui para fábrica, cheguei no Brasil mais velho, eu tinha uma carga, uma história de vida muito diferente da maioria das pessoas, né? Eu sabia que era importante, a importância do trabalho. E fazendo uma coisa que eu gostava, que eu passei a amar, que é a fisioterapia, porque eu vi que eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque eu entendia que o diagnóstico não era o fim, entendeu? Eu ia entregar a esperança a esses pacientes, e isso que eu queria. Mas não basta você ter vontade. Não basta você ter conhecimento técnico naquilo que você faz, se você não estiver atualizado, e não basta você ter tudo isso e não ter o quê? Empatia. Você saber conversar, se comunicar com os pacientes. Então... porque você parece o vereador lá na clínica. Exatamente. Né? Você conhece todo mundo. Então, eu falo brincando, né, que o fisioterapeuta, ou qualquer área da saúde, que seja um bom comunicador, demonstre carinho, empatia para a saúde de outra pessoa, que muitas vezes está ali colocando toda a esperança de seu tratamento nele, ele já ganha um ponto. Ele já começa na frente dos demais, naquele profissional que não fala. Verdade. Daquele profissional. Então, recentemente, uma história até engraçada, minha mãe foi ao médico e ela falou, nossa, gostei muito dele, ele é carinhoso, ele conversa, ele pergunta. Eu falei, nossa, então ela basicamente avaliou a qualidade do médico que atendeu minha mãe pelos soft skills. Pelos soft skills, exatamente. O conhecimento técnico envolvendo prescrição de medicamento, ela não sabe. E ela avaliou. Então, o fisioterapeuta que tem essa capacidade, ele vai estar à frente. Mas isso não sustenta, Cláudio.
Isso não sustenta o sucesso, isso não sustenta a qualidade do seu tratamento. Ter somente habilidade de comunicação, habilidade de empatia, um bom relacionamento com o seu paciente não sustenta um tratamento de sucesso. Eu concordo plenamente. São coisas separadas. Uma é o pensar criticamente, ou seja, ter aquele ceticismo científico apropriado para o que é realmente a verdade e saber que essa verdade ela é provisória, ela vai evoluir, ela vai crescer, ela vai mudar conforme a ciência avança. E uma coisa que a gente pode garantir é que a ciência avança. Né? Então, você ter a flexibilidade cognitiva para mudar a sua visão do que é o mais apropriado a fazer naquele momento, naquela situação, continuamente, por toda a sua vida profissional, é fundamental. Porque se a ciência está avançando e você não está mudando a sua perspectiva, você está andando para trás. Exato. Né? Então, isso é diferente e separado da ideia de que você precisa ter uma conexão empática, social com o seu paciente, cuidar dele com carinho, etc. Então, essa habilidade social é uma soft skill. Isso. E o pensamento crítico é outra soft skill, mas elas são diferentes, eu concordo com você. São diferentes. E você não aprendeu habilidade social no Japão, né? Não, é uma característica que vem do berço, né? Basicamente, eu pareço bastante com minha mãe, gosto de conversar, e isso ajuda bastante, né? Porque eu fico 1 hora com o paciente. Conversa, tem que conversar. É verdade. Tem que tornar esse momento, porque academia é gostoso fazer. Exercício físico, aeróbico, é gostoso fazer. Fazer fisioterapia não é gostoso. Não. O paciente já vai com aquela, ai meu Deus, tem que fazer fisioterapia hoje. Então eu preciso tornar esse momento o melhor possível para esse paciente durante o tratamento. Isso eu posso falar, porque eu sou teu paciente, né? Então eu posso te falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu achei que depois de 1 ano eu ia, né, não estar mais aqui. Não estar mais aqui, certo. Né? Até minha mãe ficava brava, eu falei, no final do ano eu vou mudar para Borrasópolis, que eu quero que minhas cinzas sejam jogadas lá em Borrasópolis. Eu falei, vou mudar para Borrasópolis antes do final de ano. Mas depois que a gente começou a fazer os exercícios, as coisas se estabilizaram, tudo meio que deu uma estabilizada, assim, na minha qualidade de vida, etc., no quadro, e pelo jeito, né, vai demorar, né? Não vai ser agora, né? Assim espero. Assim espero. E isso reflete muito a sua competência de estar engajado em cada sessão. Exato. E aí você meio que se percebe que dá para você fazer um trabalho bom, bem feito, mesmo numa situação muito difícil. Muito difícil. E isso é uma coisa que eu tiro o chapéu. Mas eu concordo com você. Uma coisa é o seu compromisso de fazer um trabalho bem feito. A outra coisa é a sua habilidade de pensar criticamente e entender a melhor ciência possível para aplicar para esse paciente, como você faz a intervenção. Sim. E a terceira coisa é você ter a habilidade social para se conectar com esse paciente e trazer esse paciente para o tratamento, engajar o paciente no tratamento, fazer com que ele ou ela queira continuar batalhando, fazendo as coisas, etc. E que não é fácil, porque às vezes você fica, vou fazer, né? E eu brinco que é uma sessão de tortura, sim, né? Tortura. Mas não é agradável, é pesado, tem que fazer força, faz. Mas depois que você começa a perceber o valor, realmente não tem preço. E isso é uma coisa que eu admiro. Porém, na fisioterapia, isso não é comum. Não é tão comum. Então, um componente dessa história é o componente técnico, certo, de aplicar a ciência baseada em evidência, certo, a prática baseada em evidência. Sim. O que você acha que precisa acontecer na universidade para que as pessoas apliquem essa prática baseada em evidência com mais disciplina? Eu acho que tem que ter um amadurecimento dos alunos desde o primeiro ano, para demonstrar o que realmente funciona, né? Para eles entenderem a pesquisa científica básica, para entenderem tipos de estudo, mesmo porque
A gente fala muito em qualidade metodológica, pirâmide de evidência, mas dependendo do objetivo do meu estudo, eu posso, né, fazer estudos que não estão lá no topo da pirâmide. É o exemplo que eu te dei, né? Eu quero saber a sua percepção quanto ao meu tratamento. Eu não vou conseguir achar essa resposta em estudos transversais. Não vou conseguir achar essa resposta em outros tipos de estudo. Eu preciso partir realmente para um estudo qualitativo, né? Então, dependendo da minha pergunta, eu posso utilizar outros delineamentos, né, de estudos, outros desenhos. Mas a partir do momento que eu entendo todos os desenhos que existem, eu consigo saber o que eu preciso procurar para ter a resposta terapêutica, para escolher o melhor tratamento possível. E você acha que a universidade tem que treinar os alunos a fazer isso? Isso, a fazer isso. Entender como busca. A partir do momento que o aluno sabe buscar, ele tem que saber o quê? Interpretar. Exatamente. Não precisa saber estatística como um estatístico. Precisa saber o porquê que foi feito aquele cálculo e os resultados que está influenciando. O que esses resultados influenciam? Então, uma coisa que eu aprendi, que muitas vezes nós somos induzidos a olhar somente o valor de P, né, menor que 0,05 e aquela história, mas esquece de ver o quanto esse tratamento está funcionando. Exatamente. Uma forma fácil da gente entender isso é entender que o P é somente se ganhou ou não. Uma partida de futebol, você ganhou de mim de 1-0, mas o quanto foi esse ganho, às vezes é diferente. Às vezes você ganhou de mim de 10-0. E a gente precisa entender o impacto desse tratamento, né? A relevância clínica desse tratamento. Né? E eu acho que também o outcome, né? O resultado que você está mensurando. Você pode ter um P significativo num outcome, num resultado que é meia boca. O que é, por exemplo, uma redução de dor de 0-10 de 2 pontos de dor? Muitas vezes não tem uma relevância clínica tão grande àquele paciente, mas deu um P menor que 5%. Exatamente. Né? Então, saber interpretar os artigos científicos. Na oncologia a gente chama isso de, como é que fala? Estatisticamente significativo, clinicamente irrelevante. E isso é uma coisa que às vezes acontece. E essa interpretação é uma coisa que dá para treinar na faculdade. Então, o aluno ou aluna, né, pode aprender a buscar e interpretar a ciência, as evidências de uma forma melhor na faculdade. Agora, a faculdade não ensina a pensar criticamente. Não. A faculdade não ensina a ter empatia e se conectar com o paciente. Não. E como é que resolve isso? É complicada essa pergunta, né? E é uma pergunta, eu não sei a resposta, eu não sei, mas eu acho tão importante. Tão importante. Porque tudo começa quando o profissional da saúde ele entra em contato com o paciente e sente a responsabilidade em ter que fazer algo que seja bom para aquele paciente. A partir do momento, por isso que eu falo, ser da área da saúde é uma responsabilidade muito grande, eu acho que não deveria ser como é hoje. Né, de uma forma tão banalizada, em que muitos profissionais enganam os pacientes e não se preocupam com a qualidade, ou muitas vezes ensinam coisas erradas, né, procedimentos errados, cursos errados. Então precisa você ter acesso àquilo que realmente funciona e poder fornecer ao seu paciente o melhor possível, dar esse retorno a ele. Então, quando o aluno pensa que é um ser humano composto por órgãos, tecidos, que precisa melhorar com o seu tratamento, isso por si só deveria fazê-los ir atrás daquilo que realmente funciona. Mas tem um grande problema, Cláudia. Principalmente na nossa área, né? Na fisioterapia. Muitas vezes a falta de remuneração faz com que ele ganhe pouco, atenda vários pacientes ao mesmo tempo, faz com que ele não consiga entregar o que é melhor. Ele pode até ter um conhecimento bom, usar técnicas baseadas em evidência, mas não dá tempo. O sistema compromete. Sistema de saúde. O sistema de saúde compromete. E muitas vezes ele teve professores que se auto-intitulavam, né? Se intitulavam doutores que pregavam técnicas que não funcionam mais. Exatamente. E como que você vai encarar isso daqui para frente? Você tem como ele uma autoridade
provedora de todo o conhecimento, e você sabe, descobriu que aquilo não funciona mais. Se eu tiver uma habilidade, uma flexibilidade cognitiva de entender que aquela é uma pessoa que está passando pela sua vida, mas fora dali, após a formação, eu vou ter o meu caminho, eu vou construir o meu caminho, é uma coisa. Agora, aquele que prega como verdade aquilo que é dito por uma pessoa e não o que a ciência entrega, esse está fadado a replicar técnicas erradas. Exatamente. Porque uma das coisas mais básicas de pensar criticamente é você entender o argumento de uma autoridade, né? Argument from authority, né? O fato de uma pessoa famosa ou uma autoridade qualquer fazer um argumento é irrelevante. Irrelevante. É irrelevante. O que você tem que ouvir é o argumento. Então, por exemplo, a intervenção X é eficaz no paciente que tem, não sei, teve um AVC, certo, ou teve um trauma raquimedular, ou alguma coisa assim. Então, você vai fazer essa intervenção porque a autoridade falou. Aí você não entendeu nada do que é pensar criticamente. Você tem que ver a ciência por trás daquilo. Se possível, ver estudos meta-analíticos, onde você contextualiza todas as pesquisas, não só uma ou duas. E, se possível, dados mais recentes. Né? Não adianta você ver um estudo de 25 anos atrás, porque várias outras técnicas surgiram, né? E aí o que você está falando é uma ciência defasada, uma ciência atrasada. E aí você tem que estar o tempo todo se atualizando e aprendendo. Então, esse aprendizado a universidade não dá. Eu sinto que pode melhorar. Pode melhorar, aproveitar que hoje a gente está vivendo na era da inteligência artificial, onde o acesso a essas informações são muito mais fáceis, mas precisa ser aproveitada. Então, mas aí, Vinícius, você não vê um risco muito grande para as pessoas que não sabem pensar criticamente? Porque pensa bem, qualquer paciente vai ter acesso a uma inteligência artificial e a pessoa pode perguntar. Qual que é a metodologia mais eficiente na recuperação do paciente com AVC? E a inteligência artificial não vai responder a opinião da autoridade, vai acessar dados. Então, as pessoas que não sabem pensar criticamente, elas podem se tornar irrelevantes muito rápido. Exatamente. O Dr. Google, ele já há muito tempo, né, influencia no tratamento. Mas o Dr. Google, ele traz... Quando você faz uma busca no Google, ele te dá 1.500.000 websites, né? E aí ele te dá as informações pontuais. A inteligência artificial, se você fizer o prompt de um jeito bem estruturado, ela te dá uma análise bem razoável da ciência naquela questão. Sim, e eu vejo isso como um fator extremamente impactante em como a gente vai viver essa era da inteligência artificial. Porque a partir de agora, como essas informações estão chegando às pessoas comuns com mais qualidade, vai haver um questionamento quanto à eficácia dos tratamentos. Então, quando eu disse do Dr. Google que o paciente já chega com as informações e joga para o profissional, agora ele não vai só jogar as informações, como ele vai trazer o que realmente ele quer. Eu quero fazer um tratamento para minha doença fazendo tal técnica, tal coisa. Exatamente. E isso tantas vezes por semana. Eu preciso fazer um tratamento mais intensivo. Eu preciso fazer, entendeu? Então isso vai ser muito bom, porque eu acredito que aqueles que estejam se aproveitando de não estarem atualizados e fornecendo um tratamento sem comprovação científica, terem que se atualizar. Ou o mercado de trabalho vai jogando ele pro lado. Vai ser muito mais fácil descobrir a pessoa que está realmente preparada, das pessoas que, como diria, é quando a maré baixa que a gente vê quem está nadando pelado. Exato. Exatamente. E a inteligência artificial vai fazer a maré abaixar, porque aí todo mundo vai ver o que está acontecendo. E da mesma forma que os pacientes vão se beneficiar disso, os profissionais também
fazendo uma busca adequada depois, né, tendo essas informações, eles vão conseguir chegar no que aquilo realmente funciona. Então, só para você ter exemplo, eu, no meu Instagram, no meu dia a dia, eu procuro dar o que mais tem de melhor de cada técnica, né? Exato. Eu sou um misto de técnicas, mas dependendo do paciente, eu uso aquilo que realmente mais funciona. E muitas vezes, na minha rede social, trazendo informações que não são mais tão... não são reais, não são mais... fogem daquilo que os profissionais querem ouvir, eles ficam incomodados. E uma coisa que eu acho que é um pouco similar entre a minha carreira e a sua, é que nós dois fomos para a academia ensinar um pouco por um tempo, e depois de um tempo a gente saiu, foi embora, saiu da academia. Saiu. E eu posso até comentar por que eu decidi sair da academia, mas por que você decidiu sair da academia? O principal era o sonho de ter minha própria clínica, né? Ter meu próprio estabelecimento, né? Teu próprio negócio. Isso, eu precisaria abrir mão de ensinar, da docência, né? Porque acabava ocupando bastante tempo. Então, foi a tua vontade de ser um empreendedor. De ser um empreendedor. Isso. Segundo, foi fiquei um pouco desanimado com a geração. Uma geração menos comprometida, em que não via um paciente mais da forma que eu via o paciente. Isso. Não era mais, você tratar da saúde de alguém não era mais tão importante. Então, situações de falta de maturidade, falta de responsabilidade, isso acabou me incomodando também. Então, eu acabei perdendo o prazer de ensinar um pouco, aos poucos, né? Com o passar do tempo. Eu acredito que acaba sendo uma tendência, né? Um conflito de gerações, né? E o terceiro foi que falta de valorização, né, do professor hoje em dia. Então, um professor hoje que dá aula no ensino superior em instituição privada tem que ser guerreiro. Tem que ser guerreiro, ele tem que trabalhar muito, ele leva trabalho para casa, ele não recebe o que as pessoas acham, né? Então, aí cria-se o sonho de você ser professor em uma instituição pública. Em que a valorização acaba sendo maior, né? Muitas vezes. Eu sei que tem muitas que são salários desatualizados, mas é discrepante a diferença entre o salário de um professor na rede privada comparado com o professor na rede pública. Então, isso acaba influenciando também. Me arrependo? Não me arrependo. Porque ainda eu continuo ensinando, mas não mais pessoas, alunos, em si, pacientes, de alguma forma, né? E ver os resultados, ter uma equipe por trás, né? Hoje, acho que são aproximadamente 15 profissionais que estão na minha clínica, eu preciso até me atualizar em relação à quantidade, mas saber que você está por trás de um sonho. E um sonho meu que muda, que pode mudar o futuro de várias pessoas. Exatamente. Eu prefiro fazer... eu acho que você pensa muito parecido comigo. Eu prefiro fazer menos do jeito certo. Do jeito certo. Exatamente. É menor. E eu acho que quando eu saí da academia, eu fiquei... quando eu terminei o meu pós-doc, eu voltei para a USP, e aí eu fiquei por 5 anos como assistente da alergia e imunologia do HC, mas eu percebi que o futuro ele era mais do mesmo, sabe? Não ia ter uma coisa diferente, era uma coisa mais ou menos o mesmo. Eu adorava ensinar, adorava os meus residentes, mas eu queria fazer uma coisa mais que trouxesse um impacto maior, fazer uma coisa mais do meu jeito, com alta qualidade, etc. E não me arrependo também. Saí da academia, nunca mais olhei para trás e acabei virando executivo da indústria farmacêutica e ajudando a desenvolver vários medicamentos para câncer, e eu acho que isso ajudou, foi muito mais alinhado com essa visão de mundo, né? E eu acho que muita gente não está engajada, né, em ver a profissão como algo importante para o significado que essa profissão vai ter para você. Porque eu garanto
Vinícius, que você chega em casa à noite cansado, com dor no corpo, com um monte de problema, mas nunca você chega assim e pensa, a minha vida não vale a pena. Né? A tua vida tem um significado muito profundo, Sim. porque você cuida de um monte de gente que trabalha na tua clínica, você cuida de um monte de pacientes, e essas pessoas que estão em volta de você estão crescendo, se desenvolvendo. Eu acho que isso traz um significado muito profundo para o que é a tua vida e para onde você está levando essa vida. Tô errado? Tô chutando? Não. É isso aí? É isso aí mesmo, com certeza. É muito gratificante você entender a importância que você tem, né? Seja para outros profissionais. Eu falo que de alguma forma, eu gosto de incentivar as pessoas a serem melhores cada dia. Isso. Eu tenho uma habilidade que foi construída e melhorando ao longo do tempo, que é ouvir, né? Ouvir, tentar entender aquilo que está sendo dito e tentar analisar criticamente, né? Não deixar a minha opinião sobrepor aquilo que a pessoa está falando. Isso eu já observei. Você pergunta e sempre está analisando várias perspectivas diferentes. Essa flexibilidade de ver várias perspectivas diferentes e fazer pequenos ajustes é o que eu acho, por exemplo, que no meu tratamento funciona tão bem, né? E cada semana a gente faz um pequeno ajuste e tanto é que eu não deixo você marcar menos que 2 horas na quinta-feira, porque eu quero conversar com você. 1 hora dava para fazer a fisioterapia, mas eu quero 2 horas, porque eu valorizo muito a nossa conversa para fazer os ajustes, etc. E eu acho que isso me permite decidir a melhor direção para seguir no meu tratamento. E isso teve um impacto na minha qualidade de vida que não tem como descrever. Se todos os profissionais da área da saúde tivessem pacientes como você, talvez eles sairiam da zona de conforto. Primeiro, né? Quando você entrou em contato comigo, você se apresentou. Eu falei assim, meu Deus, como que deve ser essa pessoa, né? Já vem o peso e a responsabilidade de você oferecer um tratamento o melhor possível para você. Você contou sua história, né? Não era um leigo, não era um paciente simples. Não, eu era chato. Eu trouxe um monte de revisão, artigo. Você fez uma videochamada comigo, trazendo as informações mais recentes quanto ao tratamento da sua condição. E se eu não soubesse te responder naquele momento, você ia agradecer e não entraria mais. Não. E se você tentasse me enrolar nesses mais 6 meses que a gente tá fazendo, né? Sim. Se você, em qualquer momento, eu percebesse que eu não posso confiar em você, eu teria trocado de profissional. E eu não tenho a mínima dúvida de que isso é uma coisa muito impressionante e muito legal, que eu fico muito grato a você. E é por isso que eu te convidei hoje, porque eu queria contar isso para as pessoas, porque eu acho que isso demonstra o que é ser uma pessoa profissional. Isso. Essa é a diferença do amador e do profissional. Sabe, a pessoa está jogando para valer. Ela está levando a sério o trabalho dela, ela está preocupada com o paciente, ela está preocupada em aplicar a ciência, a melhor ciência possível, está aberta a mudar de direção e de perspectiva, escuta e ao mesmo tempo se conecta com o paciente com empatia, com respeito, com carinho. Obrigado pelo doce de jaca. Exatamente. E isso é muito importante. E isso era uma das coisas que eu queria enfatizar na nossa conversa hoje. Como a diferença do profissionalismo sério, de qualidade, de uma pessoa que sabe pensar criticamente, que tem habilidade social, que tem autoconsciência para ver perspectivas diferentes, se adapta, aprende e que leva a sério, e qual é o significado que isso traz para a vida da pessoa, qual a importância de fazer isso bem feito. Por isso, muito obrigado a você. Eu nem sabia que tudo isso, né, que você falou, né, nem sabia que tinha todas essas características, né, mas muito obrigado. E todos, se tivessem pacientes como você, nesse sentido de analisar os cuidados que estão recebendo, eu acho que a qualidade dos tratamentos oferecidos ia aumentar demais, porque haveria uma seleção natural dos profissionais que têm essas características que você acabou de citar.
Falta isso. Falta. Porque eu atender a Dona Maria, que mora lá na Zona Norte, simples, que não sabe nada do que eu estou fazendo, que vai feliz para receber o seu tratamento, e você faz algo que não vai funcionar para ela e manda ela embora, isso é um pecado. Isso é ruim. E acontece com muita frequência. Entendi. Entendeu? Agora, um paciente que questiona, que quer resultados, que te analisa desde o momento que você vai avaliá-lo, o jeito que você conjuga verbo, o jeito que você se comunica, que você passa o seu conhecimento e depois sabe o que vai influenciar no tratamento, isso faz uma total diferença. Ao longo da minha vida profissional, eu tive pacientes de diversas profissões, diversos graus de educacionais e diferentes formas de doença, dificuldade de doença. Então, hoje, o que eu sou é basicamente tudo isso. É verdade. Eu fui moldado. Porque na verdade, um paciente que tem o treinamento para identificar um profissional sério, de qualidade, ele torna esse profissional melhor. Torna-se bastante melhor. Então, eu tive a sorte. Hoje, eu já deixo claro aqui, gravado, né? Deixar essa agradecimento que eu sou basicamente. Então eu posso continuar sendo chato. Pode continuar sendo chato, porque eu tenho certeza que pacientes que são chatos, eles tiram os profissionais da zona de conforto. E questionam as posições, tentam entender os argumentos, isso eu concordo. Durante a graduação, eu fazia muito questionamentos. Era o carrasco, eu sou carrasco com os pacientes, mas era verdade, carrasco também como professor. Mas em que sentido? Sentido de sempre perguntar aquilo que faria diferença no ensino daqueles alunos. Exatamente. E muitas vezes deparavam com alunos que não sabiam responder. E não sabiam, muitas vezes falavam que era por nervosismo, mas muitas vezes era mesmo porque não estava dando a devida atenção naquilo que estava sendo ensinado. Exatamente. Eu, por exemplo, eu não gostava de pediatria, mas eu falei, eu vou dar o meu máximo nesse estágio. E tentei dar o meu máximo, porque a gente tem responsabilidade de fazer isso com os pacientes. Então faltava isso, faltava essa sensibilidade percebia, né? E ter isso, você passar a ter essa responsabilidade na hora que você está com um ser humano ali confiando no seu trabalho, associado aos soft skills que a gente comentou, isso. A um bom repertório, né? Repertório de tratamentos, conhecimentos adquiridos de tratamentos que realmente funcionam. Isso é um ponto muito importante, Vinícius, porque, olha, não é uma coisa só, né? É uma combinação. Então, você tem que ter o treinamento técnico. Sim. Ao mesmo tempo, você tem que saber pensar criticamente para questionar as evidências e continuamente aprender o que é o certo a fazer e saber que a verdade do que é o certo a fazer é uma verdade provisória, é uma verdade temporária e a ciência vai evoluir, essa verdade vai evoluir junto. Sim. Além disso, a pessoa tem que ter autoconsciência para não deixar o ego entrar na frente. A minha opinião é mais importante que a ciência? Não, a ciência, desculpa. É absoluta. A ciência, ela é muito, ela é o melhor instrumento para resolver os problemas humanos que a gente inventou. Talvez a gente invente um melhor, sim, né? Mas eu acho que o instrumento melhor que a ciência é só de Hogwarts, né? É mágica, né? Verdade. Porque não dá para fazer muito... Mas é o melhor instrumento que o ser humano inventou para resolver os problemas da humanidade de uma forma significativa. Sim. Além disso, você tem que ter as habilidades sociais para se conectar com o paciente. E se você tiver tudo isso, a tua profissão faz você se tornar gente grande, né? Assim, faz você virar uma pessoa que tem direção na vida, que tem sentido na vida, que tem valor no que faz e entende o valor que traz para a sociedade, para as pessoas ao redor, etc. Porque, por exemplo, o ambiente da tua clínica é ótimo, né? Eu adoro, é muito legal chegar lá, você vê um monte de gente conversando e as pessoas sempre com muito carinho, muito respeito, etc. Isso é uma coisa que eu tiro o chapéu. Isso é fundamental. E isso traz significado para você. Se você está indo trabalhar, você não sabe a ciência mais próxima,
mais recente. Certo. Você aplica a ciência que você quer aplicar porque você tem um conflito de interesse, você vai ganhar mais dinheiro desse jeito. Você não se conecta realmente com o paciente e também não dá espaço para o paciente questionar e Certo. entender a sua perspectiva. Depois de 10 anos fazendo isso, desculpa, é uma vida bem medíocre, né? É muito, muito medíocre. Hoje eu vejo que essas características que você observou na clínica, elas foram construídas juntando as nossas características dos proprietários e daqueles que trabalham no ambiente. Então tem uma cultura instalada na clínica, onde a gente não quer que o paciente chegue no ambiente que ele vai ficar triste. É verdade. Então, a partir do momento que chega até o momento que vai embora, a gente tem que acolher esse paciente, né? Tornar o ambiente melhor. Como eu disse, fazer reabilitação, seja físio, fono, TO, não é gostoso. Não. O paciente está ali, né, encarando um diagnóstico complicado e ele precisa estar num ambiente acolhedor. Então, isso faz toda a diferença. Né? E precisamos de criar essas culturas dentro das nossas empresas, porque às vezes acontece assim, um paciente que não tem condição financeira é atendido de um jeito, e um paciente que tem uma condição financeira melhor, você vai lá e quer um cafezinho? Não pode ser assim, eu tenho que tratar A e D da mesma forma, porque aquele que está depositando toda a confiança no seu tratamento é um ser humano e ele precisa receber o melhor tratamento possível. Mesmo porque a pessoa que faz isso, ela não é que ela trata as pessoas bem, ela só é hipócrita com as pessoas que elas consideram importante. E isso não é tratar as pessoas bem. E quem tem... A gente consegue ver essa falsidade, né, essa hipocrisia. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da tua clínica, que isso não existe. É um ambiente e é gostoso porque quando eu chego lá, sempre tem um sorriso. E o cafezinho, né? Que faz a diferença. Faz a diferença. Então, olha, Vinícius, não sei se tem alguma outra coisa, algum outro ponto que você queria comentar, ou talvez alguma coisa que você quer. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar nesse podcast é que os profissionais amadureçam. Amadurecimento faz com que as verdades que são entregues, elas não doam, entendeu? Ela se torna algo gostoso, você saber que aquilo que você usou, aquela técnica que você foi praticamente convertido durante a sua graduação, ela não tem mais aquele brilho. E ter outra que você pode usar, que dá mais resultados, isso é legal, você muda, você entrega aquilo que realmente funciona. Então, essa maturidade, essa flexibilidade que você deve ter ao longo da sua vida profissional, ela deve existir e faz a diferença. E o objetivo principal disso é entregar o melhor tratamento possível disponível. Com comprovação científica de qualidade de preferência, né? E há pacientes e pacientes. Então, eu pegar e assumir um paciente, eu vou entregar um leque de tratamentos possíveis àquele paciente, explicando para ele quais são os que têm melhor evidência, e deixo claro isso, né? Para também já treinando o paciente para possíveis abordagens que não tenham comprovação, né? Então, essa conversa, ela tem que existir. Então, eu acho que esse amadurecimento profissional, essa vontade de busca de conhecimento é o que vai dar resultado profissional. Eu acho que o tão esperado retorno financeiro, ele é resultado da sua qualidade profissional. Eu concordo plenamente. Se você fizer um bom trabalho, dinheiro vem. Dinheiro vem. E às vezes você se surpreende até. Exato. Mas ter essa paixão pelo trabalho bem feito faz a diferença. Faz a diferença, porque as indicações, elas são extremamente importantes. E uma das coisas que a gente não falou, mas que é fundamental, a reputação. E eu acho que as pessoas mais diferenciadas, que sabem pensar criticamente, que sabem filtrar esse barulho, filtrar essa hipocrisia que às vezes tem no mercado de trabalho, se você consegue ver através desse véu de hipocrisia, etc. E essa fachada que você às vezes vê a pessoa falando, principalmente com a mídia social, né? Tem muita gente que
tem uma fachada assim, mas na hora que você entra um pouco mais profundamente, não tem conteúdo, né? Não tem. E então essa reputação de uma pessoa que realmente tem conteúdo é uma reputação duradoura. É uma reputação construída a sangue, suor e Exato. lágrimas. Exato. E isso não tem preço. E eu acho que... E eu posso falar isso de mão cheia, assim, com muita convicção em relação a você, porque faz 6 meses que eu faço fisioterapia com você, eu conheço muito bem o teu trabalho. Então, se tivesse alguma coisa nessa fachada que eu não confiasse, Sim. já teria visto há muito tempo. E esse trabalho sério é raro. É uma coisa que eu até falei pro Ronaldo, agradeci ele, né, de ter te indicado, porque eu pensei que eu ia encontrar alguém, falei, não, eu ia procurar outra pessoa, porque lá nos Estados Unidos, quando eu estava procurando um neurologista, eu fiz acho que umas 6 ou 7 consultas, demorou para achar um neurologista que me convenceu, Sim. e a minha neurologista é espetacular, tanto é que eu ainda faço consulta com ela por telemedicina, ela está na Pensilvânia, no Lehigh Valley Medical Center, e ela é espetacular, uma profissional que não, se você for a fundo, o conteúdo é sólido, e isso não é comum, mas ao mesmo tempo essas pessoas são líderes, que moldam o ambiente que elas trabalham. Exatamente. E eu gostaria muito de agradecer essa liderança sua. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Nossa, foi um prazer imenso estar aqui com você, né? Compartilhar um pouquinho do meu eu pensei que eu ia deixar você envergonhado, não consegui, né? Conseguiu, né? Consegui me concentrar, tava meditando antes de vir pra cá, tô brincando. Mas muito obrigado, né? Poder compartilhar a importância, demonstrar, né? Trazer para as pessoas que estão vendo esse vídeo agora a importância da educação continuada, né? De se aprimorar, buscar evidência de qualidade e da capacidade de tratar o seu paciente como boa comunicação, né? Flexibilidade cognitiva e, para fechar com chave de ouro, um pensamento crítico aguçado para não ser mais um e do mesmo, né? Que executa aquilo, repetidor daquilo que é falado. Assim, você tem que ser um cético por natureza. Um cético saudável. Um cético saudável. Que está sempre aprendendo e sabe que as verdades são provisórias. Isso. E baseia as conclusões em ciência. Exato. Concordo plenamente. Vamos evitar a herd mentality, né? A mentalidade de manada. Isso. Né? Eu acho que pensar independentemente. Exato. Muito obrigado. Eu que agradeço.